E aí, pessoal, eu sou o Daniel, vim comentar aqui um pouquinho sobre a prova da Unifesp 2013, tá? Espero que vocês tenham se saído muito bem, porque a gente teve questões bem tranquilas de ser resolvidas nessa prova, questões um pouco mais complicadas, uma questão e meia mais ou menos complicada, mas que você que está se preparando para passar no Unifesp, com certeza deve ter acertado essas 5 questõezinhas aí de matemática. Então vamos aí para a primeira questão de matemática, que é a questão 16. Na questão 16 ele dava um desenho de um cachorro e pedia para você calcular tanto o comprimento quanto a largura desse cachorro. Né? O que dava no enunciado era uma razão entre o comprimento e a largura. Tá? Então no item A ele pedia a largura sendo o comprimento dado. Certo? Então vamos lá para a resolução da questão 1 do item A. Né? Ele dava lá a relação, que é C dividido por L elevado a 2/3, igual a 7 sobre 1. E como C é igual a 35, temos a resolução aí. 35 sobre L elevado a 2/3 igual a 7 sobre 1. Substituindo o C por 35, você vai obter que o L é 11 centímetros, ou seja, a largura é 11 centímetros quando o comprimento for 35. Basicamente conta, né, pessoal? Então não tem muito o que pensar nesse exercício, é só aplicar a fórmula que ele te deu. Tranquilo? No item B desse exercício ele pediu o quê? Ele fazia o contrário. Ele te dava a largura e pedia o comprimento. Então, os mesmos cálculos, porém só trocando quais eram as incógnitas. Tá aí o cálculo do item B. Substituindo L por 135, você vai chegar que o comprimento é de 150,858 centímetros. Uma questão bem tranquila de você resolver, ok? Vamos lá para a questão número 2, a questão 17, a questão 2 de matemática. Uma questão que mexe aí um pouquinho com biologia, né? Estamos falando aí a distribuição de genótipos AA, Azinho, Azinho, Azão, Azinho, tá? Então, o que ele dava era as porcentagens que você tem de cada genótipo e pedia para você calcular algumas probabilidades. Um exercício bem tranquilo também de ser resolvido. É só você calcular as porcentagens de cada tipo e aplicar a probabilidade pedida. Então, no item A, ele pedia para a probabilidade de ter o azão em seu genótipo ser de 50%. Então, tá aí a questão, o item A. A gente fala que as quantidades de animais de cada genótipo tá ali a porcentagem e a quantidade. Então, azão, azão, você tem 160. Azão, azinho, você tem 230. Azinho, azinho, você tem 110. Então, o que ele pedia no item A era para você achar quantos você deveria acrescentar de azinho, azinho, para poder a porcentagem ser de 50%. Ou seja, está aí a probabilidade 160 mais 360 dividido por 500 mais N igual a 50%. Esse N dava a quantidade de 280 animais do tipo AA. No item B, ele falava o seguinte, que no ano Y, né? Lembra, no enunciado, vamos voltar, ele falava lá, no ano Y, logo após a morte dos indivíduos de genótipo azinho-azinho. Ele pergunta qual a probabilidade do indivíduo sorteado ter um gene azinho em seu genótipo. Ou seja, para ter azinho, não vai poder mais ser o azinho-azinho, né, galera? O azinho-azinho já morreu. Ou seja, só vai sobrar o tipo azão-azão, que é 160, e o tipo azão-azinho, que é 230. Então a probabilidade pedida só pode ser o 230 dividido pela quantidade total, que é o 390. 230 dividido por 390, aproximadamente 59%. Também um exercício bem tranquilo de probabilidade, certo? Era só você achar os números e fazer a divisão, certo? Vamos para a terceira questão aí, uma questão de PA e PG, certo? Então ele dava umas duas sequências, tá? A sequência 1 que é 12A e B, e a sequência 2 que era C, D e E. No item A, ele falava o seguinte, somando 1 ao segundo termo e 5 ao terceiro,
calcule a razão da PG que é formada por esses números aí. Então a gente montou lá, considerando a PA, você tem a relaçãozinha que existe entre PA, que é o termo do meio, é a média aritmética entre os extremos, certo, galera? Então você tem aí, montando a PG, que ele deu no enunciado, que é 12, A mais 1 e B mais 5, você tem a relaçãozinha de PG, que é o quê? O termo do meio ao quadrado é o produto dos extremos, certo? Aí você vai fazendo um sisteminha, né, montando as equaçõezinhas, e vai obter dois valores para A igual a 17, A igual a 5. Só que o A igual a 5, ele vai dar uma PG o quê? Uma PG decrescente. E no enunciado ele pediu uma PG crescente. Então só pode ser o A igual a 17, que de consequência dá o B igual a 22. Formando assim a PG dada, 12, 18, 27. E o que ele pedia no exercício era a razão da PG. É só fazer o segundo termo dividido pelo primeiro. 18 dividido por 12, que dá 3 sobre 2. Essa é a razão da nossa PG. No item B, aí no item B, pessoal, tem que prestar bastante atenção que ele deu uma complicada aí nesse exercício. Esse é um dos exercícios que eu falei que o nível estava um pouco mais complicado, certo? Ele falava o seguinte: aplicando a função trigonométrica seno aos três termos da soma 2, a nova sequência que se forma tem soma dos três termos igual a 0 e termo do meio diferente de 0. Só que ele em nenhum momento falou se essa nova sequência o que ela formava. Então, vamos lá ver o que ela formava. Então você tem lá o CDE, a gente pode escrever de uma outra forma. A gente pode escrever D menos R, D e D mais R, certo? Que é a PA logo lá do começo. E aí você vai aplicar a função seno nesses três termos da sequência. Vai ficar o quê? Seno de D menos R, seno de D, seno de D mais R. E ele falava que a soma seno de D mais menos R, seno de D mais R e seno de D dava 0. Só que a gente abrindo o seno de D menos R, lembra como que a gente abre o seno de uma diferença, pessoal? Seno A cosseno B menos seno B cosseno A, certo? E aí então você vai chegar que o seno de D menos R mais o seno de D mais R vai dar 2 seno D cosseno R. E aí somando com o seno D para dar igual a 0, colocamos em evidência, descobrimos que ou o seno de D dá 0, ou 2 cosseno de R mais 1 dá 0. Só que no enunciado, lembrem, o seno de D não pode ser 0. Então só pode ser o cosseno ali. Então o cosseno vai dar menos meio. E como o ângulo está entre π sobre 2 e π, o R só pode ser 2π sobre 3. Ok? Essa é uma questão um pouco mais complicada, que unia aí a PA com trigonometria. Beleza, pessoal? Vamos aí para a próxima questão. Uma questão bem legal, uma questão de geometria espacial, certo? Ele dava um tetraedro dentro de um paralelepípedo, que era para você resolver aí. E aí ele perguntava no item A, calcule a medida do arco RF em centímetros. O arco RF no desenho, pessoal, ele está ali, ó, naquele pedacinho lá de baixo, no EFR, certo? E como ele é um arco, a gente precisa descobrir qual é o ângulo REF. Como o triângulo que está na base do tetraedro é um triângulo equilátero, porque é um tetraedro regular, a gente tem que o ângulo ali de dentro é 60, então o ângulo REF vale 30. Ou seja, para calcular o arco, basta você calcular o comprimento de 30 graus de uma circunferência, como fizemos aqui na nossa resolução. Tem ali, ó, medida de RF é 30 sobre 360 vezes 2π vezes o raio. O raio da circunferência é quanto? É 6, que é a medida ER ou a medida EF. E aí você vai concluir que a medida do arco RF vale π centímetros, certo? No item B, o que ele pedia? Ele pedia para calcular o volume do paralelepípedo, certo? Então o que a gente vai ter que ter? A gente tem que ter as três dimensões do paralelepípedo, certo? Uma delas a gente já tem, que é a medida EF, que vale
6, concordam? Que era dado do enunciado lá. Então a gente tem que calcular a medida AE, só que a medida AE também, nesse caso, é o quê? É a altura do tetraedro. Como que a gente calcula a altura de um tetraedro? Lembra, pessoal? Pitágoras. É só fazer um Pitágoras num triângulo PTE. PTE. Ou seja, o PT é a mesma coisa que o AE. O PE é a aresta do tetraedro, que vale 6, como a gente já viu lá no comecinho. E ET, como o T é o baricentro, como ele disse no enunciado, lembrando, hein, pessoal? Ele vale 2/3 da altura do triângulo da base, que é um triângulo, o quê? Equilátero. Lembra como calcula a altura de triângulo equilátero? É L raiz de 3 sobre 2. Então basta você calcular o PT, certo? Que a gente calculou por Pitágoras, vai dar 2 raiz de 6. Ou seja, o AE, que é uma das dimensões do paralelepípedo, deu 2 raiz de 6. A outra medida a gente já tem, que é o 6. Basta descobrir quanto vale o comprimento ali da base, ou seja, a medida de FG. No triângulo EFG, né, ali da base, a gente tem o quê? O ângulo E é 60 graus. Por que ele vale 60 graus, vocês lembram? Olha para o desenho do lado, você tem que o ET, ele é uma mediana, porque o T é baricentro. Concorda? Não é isso? Então, se ele é uma mediana no triângulo equilátero faz o quê? Divide o ângulo no meio, a altura no meio, divide a bissetriz. Então, ele é qual ângulo ali? É 30 também. Então, você vai ter que o total do ângulo ali é 60. E aí a gente calcula como FG? Calcula através da tangente de 60 graus, que é FG dividido por 6. Ou seja, o FG deu 6 raiz de 3. E aí o volume pedido está aí. Volume é a multiplicação das dimensões. Está aí, ó. O volume é AE vezes EF vezes FG. O volume vai dar 2 raiz de 6 vezes 6 vezes 6 raiz de 3, que vai dar 216 raiz de 2 centímetros cúbicos. Certo? Essa é uma questão boa, pessoal. Teve que prestar bastante atenção para resolver. Então não é uma questão muito fácil não, ok? E aí, a última questão da prova, a questão 20. Eu acho a questão mais interessante da prova. Por quê? Era uma questão de geometria analítica que você tinha que fazer o item A, que é o desenho, a figura desse sistema de inequações, para poder calcular a área, que é o item B do exercício. Certo? Só que a figura, pessoal, não é uma figura muito fácil de ser desenhada. Se você não faz essa figura em escala, bonitinho, vai ficar difícil de você acertar. Dá uma olhada aí na nossa resolução, como que ficaria esse desenho, certo? Então a gente tem duas circunferências naquele sistema, lembra? Olha lá o sisteminha que a gente tem. x² mais y² menos 2x menor ou igual a 0, e x menos 1 ao quadrado mais y menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado menor ou igual a 1/4, ou sejam, duas circunferências, certo? A primeira circunferência é uma circunferência de centro 1 e raio 0, desculpa pessoal, centro 1 e raio 1, certo? Enquanto na segunda você tem que o centro é 1 e raiz de 3 sobre 2 e raio meio. Fazendo o desenho em escala, pessoal, toma bastante atenção com isso, ficaria esse desenho bonitinho aí, certo? Que você tem que a parte que eu estou querendo é a parte de dentro da circunferência menor e a parte de fora da circunferência maior, como diz lá no sistema de inequações. Então, desenhando bonitinho, você tem aí esse desenho para poder fazer a alternativa B. Então, a alternativa A talvez seja mais tranquila, mas se você não fizer esse desenho, você não tem como resolver a alternativa B, que era calcular a área dessa parte achurada. Então, olhando para essa parte aí, olha o que aconteceu. Você tem que o desenho, olha como ficou. Você tem uma circunferência menor que foi tirada uma parte da metade da circunferência, que é esse segmento circular aí. Como que a gente fez para calcular? Então, para calcular a achurada, a gente pega o quê?
metade da circunferência, que está ali, ó, π vezes meio ao quadrado dividido por 2, e vai tirar a área daquele segmento circular. Como que a gente calcula aquele segmento circular? A gente calcula a área do setor circular, o setor circular ABC, e tira o triângulo ABC, que nada mais, nada menos é um triângulo equilátero. Certo? Então você está aí, ó, a área vai ser π meio ao quadrado sobre 2, menos 60 graus, porque é um triângulo equilátero, certo? E o setor de ângulo 60 graus, 60 sobre 360, π vezes o raio maior, que é 1 ao quadrado, menos o lado do triângulo, que é 1 também, ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, obtendo assim o valor da área, 6 raiz de 3 menos π sobre 24. Ok, pessoal? Chegamos aí ao final dessa prova, espero que todo mundo que esteja prestando esse vestibular tenha mandado muito bem, e um abraço a todos, pessoal.